Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, comentando aqui esse tópico, a semelhança também aplicada a triângulos. Quero ler com vocês esse conteúdo e explicar, depois comentar algumas questões. Primeiro, vou ler com vocês aqui. Já vimos que triângulos também são polígonos, né? Polígono é aquela figura formada por segmentos de reta, né? São curvas fechadas formadas por segmentos de reta. Então, podemos dizer que para dois triângulos serem semelhantes, deve ser possível estabelecer uma correspondência entre os lados por proporcionalidade e entre os ângulos por congruência. Congruência, lembrando que são ângulos de medidas iguais. E a correspondência entre os lados por proporcionalidade, ou seja, que sejam proporcionais, que as suas razões entre esses lados sejam a mesma, né? Então, nós temos aqui dois triângulos, vamos analisar para nós entendermos o que está sendo dito aqui. Temos o triângulo ABC e temos o triângulo DEF, né? Veja que o ângulo A mede 60 graus, o ângulo B mede 30, o ângulo C mede 90. Lá no triângulo DF, o ângulo D mede 60, o ângulo E mede 30 e o ângulo F mede também 90 graus. Então, se nós observarmos esses dois triângulos, os seus ângulos que têm medidas iguais, eles são os ângulos congruentes, ou seja, o ângulo de 60 é o ângulo A, lá no outro é o ângulo D. Então, nós dizemos que o A e o D, eles são congruentes, têm medidas iguais, né? Então, você olha aqui para o ângulo B mede 30 e lá no triângulo DF, o ângulo que mede 30 é o ângulo E. Então, nós vamos dizer que o B e o E são congruentes, assim como o C, que mede 90, também é congruente com o F. Mais embaixo, nós vamos encontrar os lados correspondentes, são proporcionais. Veja que os lados correspondentes aqui é o AB com o seu correspondente, que é o DE. Aqui vai aparecer AB sobre DE, ou seja, a razão do AB sobre o DE. Veja que quem está oposto ao ângulo que mede 90 é o lado AB. Lá no outro, quem está oposto ao ângulo 90 é o ângulo F. Então, a razão vai ser entre esses lados, que mede 6 e o que mede 5. Isso porque eles são os lados opostos aqui aos ângulos de medidas iguais. Isso também vai acontecer com esse lado CB. Veja que ele é o ângulo que está aqui de frente para o ângulo de 60, e lá no outro triângulo, quem está de frente para o ângulo de 60 é o FE. Então, você vai falar aqui que é BC, a razão dele com o EF. Também acontece com o lado AC. Veja que ele está aqui oposto ao ângulo de 30, e lá no outro, quem está oposto ao ângulo de 30 vai ser o FD. Então, aqui vai ficar a razão do AC por DF. Quando eu falo DF e FD, é o mesmo segmento. Então, essas razões, todas são iguais a 6/5. O 6/5 é que é chamado de razão de semelhança. Para que vocês possam entender, veja que o nosso livro não traz aqui como apareceu os 6/5, mas o que aconteceu é que o AB, que mede 3, se você colocar aqui 3 sobre 2,5, 2,5. Vamos calcular a razão aqui de 3 por 2,5. Eu vou escrever aqui 30/25, né? Vou multiplicar aqui o numerador e o denominador por 10, para que eu tire esse denominador decimal. E aqui, simplificando, dividindo 30 por 5, vai ser igual a 6, e
25 também, dividido por 5, vai ser igual a 5. Então, a razão do AB sobre DE mede 6/5. Vamos verificar também a razão do AC, que mede 3. Desculpa. A razão do AB que mede 6. Vamos limpar aqui para não ficar muito rabiscado. Então aqui eu fiz a razão do AC sobre o DF, né? E agora eu quero fazer a razão do AB por DE. Aí eu vejo que o AB aqui mede 6 e o DE mede 5. Aí veja que aqui a razão entre eles dois já é 6/5. Vamos verificar também a razão desse lado CB ou BC com o EF, né? Então você vai ter aqui 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 5 vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, quando você vai fazer, aqui você tem uma divisão de fração, né? Você tem 3 vezes a raiz de 3 dividido por 5 raiz de 3 sobre 2. Então, nessa divisão dessa fração, você vai usar a primeira fração, que é 3 vezes a raiz quadrada de 3, multiplicada pelo inverso da segunda. E a segunda, o inverso dela é 2 sobre 5 raiz de 3. Então, simplificando aqui, dividindo raiz de 3 por raiz de 3, você vai encontrar o 3 multiplicado por 2 dá 6 e o denominador 5. Né? Então, você veja que a razão que o nosso livro aqui apresenta é exatamente a razão 6/5, que é chamado de razão de semelhança. Então, aqui tem umas observações importantes para que vocês memorizem, né? Para saber quais lados se correspondem, observamos os ângulos opostos a eles, né? É o que a gente falou ali. Então, você olha aqui que o lado AB corresponde ao DE, pois são opostos aos ângulos congruentes, que é o C com o F, né? Por exemplo. Isso vai acontecer também com os demais. Outra informação importante é que se dois triângulos são semelhantes, a razão de semelhança é K. Aqui no nosso exemplo, K é o 6/5. Então, a razão entre duas alturas correspondente também é K, que seria 6/5. A razão entre duas medianas corresponde a K. Lembrando que a mediana é aquele segmento que vai sair do vértice ao lado oposto a esse vértice e vai encontrar o ponto médio do segmento. Aí você tem uma mediana. A bissetriz é exatamente, ela vai sair do vértice, mas vai encontrar o lado oposto e vai formar ângulos congruentes. Né? Ela vai dividir o seu ângulo em ângulo de mesma medida, que é chamado de bissetriz. E essa bissetriz também tem a mesma razão de semelhança. A razão também entre os perímetros também será 6/5 e a razão entre as áreas será exatamente 6/5 elevado ao quadrado. Então isso se aplica. Isso aqui são informações que vocês devem lembrar, memorizar e ao aplicar você poder descobrir situações como estas que estão aqui, ó. No quesito número 9, o que fala aqui para nós? Indique quais são os lados correspondentes nesses triângulos semelhantes. Então, aqui já está dizendo que eles são semelhantes e a gente vai exatamente usar essas informações que estão aqui, ó. Eu quero saber quais são o meu lado correspondente, então eu quero olhar os meus ângulos congruentes. Então, aqui nesse desenho, nós não temos medida de ângulos como nós tínhamos aqui no início. Nós não temos essas medidas. Que no início os triângulos já se apresentaram com as suas medidas. Mas aqui, na simbologia da matemática, este ângulo A, veja que ele tem um tracinho aqui. E lá no outro triângulo, o triângulo GHF, o ângulo F tem um tracinho também. Ó. Então, pela simbologia, o ângulo A e o F são congruentes. Então, para eu saber quais são os lados correspondentes, a primeira coisa é identificar
os ângulos congruentes, porque os lados correspondentes são exatamente esses lados que estão de frente para ele. Ou seja, eu olho aqui para o ângulo A, quem está de frente para ele é o BC. Então, o seu lado correspondente lá no outro triângulo vai ser esse aqui de medida GH, certo? Você pode dizer GH ou HG, que é o mesmo segmento, né? Então aqui, repetindo, eu tenho o BC e o GH. Veja que o BC, GH. Aí eu olho aqui para esse ângulo B, ele tem 2 tracinhos. Quem tem 2 tracinhos lá no outro triângulo é o G, né? O ângulo G. Então eu tenho que fazer aqui, dizer que o AC, o lado correspondente dele vai ser o FH, tá certo? Aí eu olho aqui para o ângulo C, tem 3 tracinhos, também o H também tem 3 tracinhos, né? Então, esse lado aqui, que é o lado AB, o correspondente dele lá no outro triângulo vai ser o FG, tá certo? Então, a gente vai fazer, buscar essas informações baseado exatamente na identificação dos ângulos que são congruentes, tá certo? Então, eu fiz aqui o comentário dessa parte introdutória, comentei aqui o quesito número 9, e agora eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e vou trazer outros vídeos comentando as demais questões, tá bom? Então, fica aqui o final desse primeiro vídeo, para não ficar muito extenso, e a gente possa estar fazendo as demais questões logo em seguida, tá bom?